Bora lá, galerinha, o iceberg de presidentes do Brasil, do canal do Almanac Mundo. Gente, tava em dúvida em qual trazer do Almanac Mundo. Eu queria trazer mais um aí que fosse envolvendo o Brasil aí, pois ontem eu trouxe um da Guerra do Paraguai e eu queria trazer mais algo envolvendo coisas do Brasil hoje. Então eu pensei em trazer o da história do Brasil, mas falei, acho que eu vou deixar isso pra depois, que o DGP ele tem alguns vídeos contando a história do Brasil e eu vou gravar ainda aqueles contando a história completa, sabe? Um resumão completo. E quando eu gravar esses, eu trago aqui no canal o iceberg da história do Brasil. Então por isso acabei resolvendo gravar aqui o iceberg dos presidentes do Brasil, um mais específico aí, mas acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Eu tô curioso pra esse iceberg, cara. Tô bastante curioso pra saber o que vai ter, tá bom? Se puder, já vão deixando um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando o link do nosso server no Discord também tem na descrição. Se você fazer parte, tá sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Então bora, então, sem muitas mãos pra esse vídeo, que eu tô bastante curioso, acho que vai ser bem interessante. Bora! Andando pelo YouTube lá de fora e procurando novos assuntos para icebergs, encontrei um tema que particularmente nunca vi no YouTube BR. Presidentes do Brasil? Já vi sobre presidentes do Peru, México e Estados Unidos, Meu Deus, citando episódios ok. históricos ligados à figura dos mandatários. Baseado nisso, resolvi criar um iceberg sobre fatos e acontecimentos envolvendo presidentes do nosso Brasil, citando os mais conhecidos, os mais curiosos e até os mais apocalípticos, já que ser presidente do Brasil não é para amadores. Primeiramente quero pedir Tem que saber, amadores certamente não são. desculpas pelo estado deplorável da minha voz. Estive bem Eita. gripado esses tempos e por isso não tivemos vídeos novos. Mas agora tentaremos manter a frequência sempre que possível. Também gostaria de agradecer pelo sucesso do nosso último vídeo, Esse daí eu já trouxe aqui no canal, se eu não me engano, cara, mas já faz algum tempo já. que hoje é o mais visto do canal. Eu realmente não Nice. esperava que fosse tão longe, por isso no futuro pretendo fazer mais icebergs de conteúdos históricos. Mas para que isso seja possível, peço que você ajude no crescimento do canal. Por isso, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos Bora. ao vídeo. Irado, né, cara? Muito interessante. É um tema bem legal, né? Porque tem muitas histórias, muitas bizarrices envolvendo presidentes do Brasil, né? Bora. Camada 1. Epitácio Pessoa e a eleição de 1918. Tá, já começou com coisa desconhecida. Em 1918, o presidente eleito Rodrigues Alves morre antes de tomar posse. De acordo com a Constituição da época, uma nova eleição deveria ocorrer e um novo presidente deveria ser eleito. Diferente, né? Naquele período, o Brasil vivia a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, também conhecida Café como com República leite. do Café com Leite, onde a presidência era alternada entre Coisa ridícula, né, cara? paulistas e mineiros, Todo mantendo o respeito, domínio mas que coisa econômico da ridícula. elite do café e o coronelismo no interior do país. Nessa época, casos de fraude eleitoral eram constantes. Na nova eleição ocorrida Não, essas eleições aí dessa época era tudo cartas marcadas, né, cara? no ano seguinte, o candidato do governo foi o senador paraibano Epitácio Pessoa. Ele já havia sido procurador-geral da República e ministro da Justiça. Porém, naquele momento, ele estava na França, representando a comitiva brasileira no Tratado de Versalhes, que estava decidindo os Nossa, trâmites meu finais Deus. da Primeira Guerra Mundial. O que você tá fazendo aí, né, cara? Meu Deus. Mesmo estando do outro lado do oceano, Epitácio O que o Brasil fez? Só atirou nas doninhas na Primeira Guerra, né? Pessoa venceu a eleição daquele ano com mais de 70% dos votos, derrotando o septuagenário Rui Barbosa, voltando para o Brasil já eleito presidente da República. Essa é considerada a eleição mais fraudada da história, e nem precisa dizer muito em relação a isso. A escolha de Sem Epitácio comentários, Pessoa né? se devia ao fato dele ser uma alternativa, nem mineira, nem paulista, mantendo a hegemonia dentro da oligarquia. Após o mandato de Epitácio Pessoa, as eleições voltaram a ser feitas do modo rodízio. Que coisa ridícula, né, cara? Olha, cartas marcadas a outro nível, né? Sem Presidentes que comentários. não tomaram posse. Tem vários. Durante a história, muitos Inclusive, o Almanac Mundo acabou de passar um vídeo sobre isso, se eu não me engano. presidentes foram eleitos ou tiveram legitimidade para tomar posse. No entanto, acabaram não assumindo o poder devido a vários trâmites da política nacional. O primeiro deles foi o já mencionado Rodrigues Alves, que faleceu alguns dias antes de assumir o país pela segunda vez em 1918. Mas um caso bem mais conhecido é o de João Júlio Goulart. Prestes, que apesar de ter vencido João Goulart, Júlio a eleição Prestes. de 1930, Não, não João Goulart também ele chegou a assumir. Acho que ele chegou a assumir, né? assumiu devido à Revolução daquele mesmo ano. Na época da ditadura, Pedro Aleixo, que era vice-presidente do general Costa e Silva, teve legitimidade para assumir em 1969. No entanto, sua posse foi impedida pela junta militar provisória.
já que ele era um civil. O último e mais famoso caso Tancredo. do tipo foi o de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Apesar de ter sido eleito É, com mais de civil, 70% dos votos via colégio eleitoral, Tancredo Neves não assumiu via colégio eleitoral. É importante sempre lembrar, muita gente acha que foi a primeira democracia no Brasil depois da ditadura, mas não, ele ainda foi eleito por um voto indireto, né? Não lembro, nem era nascida, mas eu não sei direito como foi, mas não foi o povo que votou no Tancredo necessariamente, né? Ainda. devido a uma doença que tiraria sua vida um dia antes de assumir o poder. Ao todo, o Brasil teve 4 presidentes que não tomaram posse, seja por doenças ou seja por mazelas da política brasileira. Ok. A morte de Getúlio Vargas. Ih. Até mudou a Getúlio música. Dornelles Vargas foi um dos presidentes mais polêmicos da história do Brasil, governando de forma provisória, depois de forma constitucional, migrando para o autoritarismo e voltando ao poder pelo voto popular. O período em É uma maluquice do caramba toda essa história do Getúlio, né? Mas é que fantástico. Vargas né? esteve à Estudar a frente do história. país foi cheio de altos e baixos, e seu último mandato terminou de maneira trágica, com o presidente tirando sua própria vida. Tudo começou Para entrar para a história. quando seu chefe de segurança pessoal, Gregório Fortunato, encomendou a morte do jornalista Carlos Lacerda, que era um dos principais opositores do governo na imprensa. Porém, o atentado não deu certo e acabou tirando a vida do Major Rubens Florentino Vaz. Após isso, um verdadeiro escândalo foi instaurado, onde o presidente era acusado de autoritarismo e o Congresso, junto ao Exército, pressionou Autoritarismo. Esse cara tinha literalmente anos antes sido literalmente ditador do Brasil e agora sendo eleito novamente. Os caras agora que vocês vão falar de autoritarismo, né? para que ele renunciasse. Vargas já havia sido deposto em 1945 e não desejava sair do poder daquela forma outra vez, declarando a um jornal que só sairia morto da presidência. E assim foi feito. Após muita pressão e matou-se ameaça de um Vargas. golpe de Estado, Getúlio Vargas tirou sua vida com um tiro no peito e deixou uma carta antes de morrer. Nela era dita a famosa frase: "Saio da vida para entrar na história". A morte de Getúlio Vargas Gênio. marcou a história da República, já que iniciou um ciclo de presidentes populistas até 1964, além de adiar em 10 anos o famoso golpe militar. Muito louco, né, cara? A história do Getúlio é fantástica, né, cara? Porque é a grande história de presidência do Brasil, né? Que é aquele cara que... O Getúlio, ele é basicamente aí o que nos outros países sempre se tem aí, aquele... Todo país tem o seu cara que ficou anos no poder, né? E o Getúlio é o do Brasil, né, cara? O primeiro presidente negro. Ah, isso é legal. Há quem diga que o Brasil já Esqueci o teve um nome. presidente negro, ou no mínimo pardo. Seu nome? Nilo Procópio Peçanha, Nilo Peçanha. um fluminense de origem Ele me aparenta ser pardo, né? Só que a parada é que ele tem uma origem afrodescendente, né? E isso já é fantástico. humilde que conseguiu subir na carreira política durante a Primeira República. Ao longo dos anos, ele foi deputado federal, governador e chegou a ser vice-presidente em 1906, na chapa com Afonso Pena, já que na época o presidente e o vice-presidente eram eleitos em eleições separadas. No entanto, 3 anos depois, o presidente morre e Nilo Peçanha assume a presidência do Brasil. Durante seu curto mandato, ele deu prioridade à educação, abrindo as primeiras escolas técnicas e construindo novas instituições de ensino por todo o país. Olha aí, um Além bom presidente, milagre. disso, ele talvez tenha sido o Milagre. primeiro presidente popular, já que tanto a classe média quanto baixa gostava bastante dele. A polêmica sobre Nilo Peçanha é em relação à sua cor de pele, coisa que ele mesmo fazia questão de esconder, já que na época o racismo Beleza. era muito mais presente e aceito na sociedade. Inclusive, o próprio Peçanha fazia questão de modificar suas fotos oficiais, na intenção de parecer ter a pele mais clara. Após a presidência, ele continuou sua carreira política e tentou retornar ao cargo em 1918 e 1922, mas sem sucesso. Ok. Mas interessante, é muito legal saber que o Brasil já teve um presidente que dá pra dizer que foi negro mesmo, né, cara? Enfim, muito legal, cara. Muito legal. Jânio Quadros e a Operação Cabralzinho. Com essas No coisas. começo da década de 60, o Brasil vivia uma crise diplomática com a França, já que o manganês produzido no Amapá era contrabandeado Cabralzinho é pra invadir a Guiana Francesa ou não? Pra mim e que enviado é. à Guiana Francesa É. através de traficantes. O manganês era um mineral importante para a indústria brasileira, por isso o roubo dele em território nacional era inaceitável. Com isso, em 3 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros se reuniu com o governador Moura Cavalcante e algumas autoridades militares numa reunião ultra-secreta. Lá, eles discutiram alguma forma de barrar o contrabando de forma pacífica e diplomática. No entanto, o presidente Jânio Quadros, que no mesmo ano havia proibido o A biquíni, Operação Cabralzinho é muito ridículo esse nome, né? rinha de galo e feito uma série de medidas de galo. totalmente malucas, sugeriu algo impensável, a invasão e anexação da Guiana Francesa.
na intenção de se apoderar do território e impedir o tráfico internacional, além de anexá-la como mais um estado do Brasil. Alguns generais e comandantes... Bora agora, ô Lula, vamos anexar essa Guiana Francesa aí, cara. Concordaram com o presidente, e o plano ficou conhecido como Operação Cabralzinho, que entraria a América do Sul é dos sul-americanos. Nossa, é isso, cara, é isso que precisamos. Ainda naquele ano, provavelmente resultando numa guerra com a França. Alguns afirmam que o Brasil teria chances de vencer, já que os franceses estavam ocupados com a Guerra da Argélia, enquanto outros ia pegar um momento ali bem interessante, né, cara? Talvez fosse, cara. Eu falei, cara, da Argentina, já falei algumas vezes que a Argentina perdeu o timing, né, cara, de invadir as Malvinas, que era ali bem no fim da Segunda Guerra. Se invadisse, poderia ter tomado mesmo. O Brasil, talvez, nesse momento, fosse o timing certo, né, cara? Tava de Argélia, tava tudo várias coisas acontecendo no mundo ali, anticolonialismo ali na África. O fim do colonialismo na África, essas coisas, né, cara? Talvez fosse o momento pro Brasil invadir a Guiana Francesa. Podia ter dado certo. afirmam que seria algo semelhante à Guerra das Malvinas. Então, mas eu acho que não, porque a França estava muito mais fragilizada nesse momento do que a Inglaterra estava lá na década de 80. Esse é o meu ponto. E o Brasil até conseguiria invadir o território, mas logo invadir conseguiria, claro. Depois de qualquer forma, que ver se iria conseguir manter, né? Algumas semanas após a anunciação do plano, Jânio Quadros renunciou e uma crise política deixou os planos de invasão de lado. Cara, pouco depois, o novo... Imagina se daí tivesse acontecido, que loucura, né, cara? O presidente João Goulart tentou resolver a situação de forma pacífica, no episódio que é hoje conhecido como Guerra da Lagosta. Guerra da Lagosta. Os nomes são ridículos, né, cara? Que é isso? Camada 2, bora! Costa e Silva e o AI-5. Agora começou as pedreiras. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente-general Arthur da Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5. Nele, o regime militar, vigente desde 1964, se tornou oficialmente uma ditadura, já que, entre várias coisas, o AI-5 previa o fim do habeas corpus, toque de recolher, censura, cassação de cargos públicos e cedia maiores poderes ao presidente. Só isso? Não quer colocar mais nada, não, Costa e Silva? Só isso, só, meu irmão? Como, por exemplo, o de fechar e reabrir o Congresso sempre que desejasse. O AI-5 tinha como objetivo acabar com a oposição e resistência armada contra a ditadura, que desde seu início é basicamente o fim das liberdades individuais, né? Já era marcada por conflitos e denúncias de tortura. A partir daí, iniciou um período conhecido como Anos de Chumbo, considerados os piores do governo militar, havendo casos de tortura, assassinatos, massacres e desaparições de dissidentes políticos. Alguns consideram que apenas após o AI-5, o governo militar passou a ser de fato uma ditadura, já que... Não, ditadura já era desde antes, né? Mas passou a ser de fato uma ditadura autoritária, sei lá, outro nível, né? Mesmo alguns membros das Forças Armadas e do governo eram contra o decreto, que permaneceu vigente até 1º de janeiro de 1979. Que pra mim, todo governo que o povo não tem participação em votar, que no final, meio que uma ditadura, né, cara? Rodrigues Alves e a Revolta da Vacina. Revolta da Vacina. Em novembro de 1903, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um verdadeiro campo de batalha e quase resultou na deposição do presidente Revolta da Vacina é um bagulho muito ridículo também, Rodrigues cara. Alves. Meu Deus, cara. Na época, a cidade era tomada por epidemias, decadência e pessoas vivendo em situação insalubre. Com o objetivo de melhorar a imagem da cidade e reformar o porto internacional, Rodrigues Alves instituiu uma série de medidas que basicamente expulsaram a população mais pobre do centro da cidade e ainda forçaram a vacinação, que na época era algo totalmente novo. Tá, a galera não gostava de ser vacinada, mas dá pra entender, na época era algo, que nem ele falou, totalmente novo, né, cara? Desconfiados em relação à vacina. população... Do nada os caras do nada o governo quer enfiar uma agulha em todo mundo, né, cara? É algo estranho mesmo naquela época, Se revoltou contra o governo entre os dias 10 e 16 de novembro, promovendo motins, assaltos, confrontos com a polícia e incentivando um golpe militar contra o presidente. Com medo de perder o cargo, foi instaurado estado de sítio, e toda e qualquer movimentação contra o governo foi punida com prisões e deportações. O mais bizarro é quando pensamos que tudo isso foi devido a uma campanha de vacinação aplicada de maneira errada. A revolta da vacina é um bagulho muito ridículo, cara. O início do século XX no Brasil, e incentivou uma política de vacinação pacífica, ajudando a amenizar a situação de saúde pública no Brasil após alguns anos. Tá louco, né? Que maluquice do caramba essa história. João Goulart e o parlamentarismo.
Assim como em países europeus e asiáticos, o Brasil já teve um período de república parlamentarista. Esse período começou com a já mencionada renúncia de Jânio Quadros, que resultou de uma crise entre legalistas e as Forças Armadas, já que, de acordo com a Constituição, o novo presidente seria João Goulart, que era acusado pela oposição de ser comunista. A ala mais conservadora e reacionária... E era ou não era? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês que eu quero saber. O Congresso uniu forças com o exército para impedir a posse de Goulart. No entanto, o que aconteceu foi um acordo, onde o regime migraria do presidencialismo para o parlamentarismo, fazendo com que o presidente... Isso seria bom pro Brasil? Eu acho que não, cara. Eu gosto mais de presidencialismo do que do parlamentarismo, sendo sincero. Não sei como é viver num lugar parlamentarista, mas sei lá, cara, eu sinto que pelo menos no presidencialismo o povo tem mais participação, né? Não sei, mas deixa a opinião de vocês nos comentários aí que eu gostaria de saber. Não sei muito sobre o assunto. A república fosse um cargo simbólico e o verdadeiro governo estivesse a cargo... como é na Alemanha, né? Na Alemanha tem presidente, só que o presidente não faz nada, né? Só... O presidente da Alemanha é tipo a rainha da Inglaterra, assim, né? Só... Como é que fala? Eu esqueci a palavra, mas basicamente só vai pra... faz viagens pro exterior, é só esse tipo de coisa, sabe? Não tem participação política de fato, né? De um conselho de ministros. E assim foi feito. A partir de 8 de setembro de 1961, o Congresso governou o Brasil através de 3 primeiros ministros, entre eles o famoso Tancredo Neves. No entanto, as divisões políticas dentro e fora do governo impediram o desenvolvimento do parlamentarismo. E casos pode ter dado certo, e deixa a opinião de vocês, cara. Realmente quero saber, que eu não entendo muito sobre isso. de corrupção se tornaram frequentes. Em 1963, um plebiscito foi lançado e uma intensa campanha populista ajudou na posse definitiva de João Goulart, em 24 de janeiro de 1963. Disparou ou não. Já o resto é história. Pois é, nossa. Essa imagem dos tanques na frente do Congresso ali é um bagulho muito bizarro, né, cara? Muito assustador de parar pra pensar que isso aconteceu, né? Imagina você vivenciar isso hoje em dia, os caras com tanques indo lá em Brasília e tomando poder, né, cara? É uma parada muito assustadora, não sei, né? Vai ser muita coisa que a gente só vê acontecer em outros países, né? Não no Brasil. O primeiro ditador brasileiro. Floriano Peixoto. Tá, ok. Ele também aplicou um golpe, né? O segundo presidente do Brasil, assumindo logo... Começou bem a república, né? Meu Deus. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Tá louco. Na época, ele já era um destacado herói de guerra e tinha acumulado uma série de atribuições, ganhando o apelido de Marechal de Ferro. Esse apelido era devido à sua política de Olha o naipe do cara que vai assumir a presidência, né? Marechal de Ferro. Repressão à oposição e ao fantasma do Império. Ele basicamente Fantasma do Império. por um golpe de Estado, já que, segundo a Constituição de 1890, caso um presidente não completasse pelo menos 2 anos de mandato, uma nova eleição deveria ser chamada. Coisa que Floriano não cumpriu e se atrelou ao poder. Claro que não faltaram revoltas durante esse período, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Floriano Peixoto governou praticamente sob estado de sítio e com o apoio da elite paulista e o exército, promovendo prisões arbitrárias, censura, perseguição e fuzilamentos. Aliás, a atual cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, tem esse nome justamente Florianópolis ou Desterro? Por causa do Marechal, e como uma forma de punição, já que lá era um dos focos de resistência contra a ditadura, sendo nomeada assim como uma forma de impor o culto à personalidade de Floriano Peixoto. Apesar de tudo, O que eu quis dizer é porque antigamente o nome da cidade de Florianópolis era Desterro, né? Antes de ser Florianópolis. Ele viria a entregar o poder de forma pacífica e se retirar da vida pública, vindo a falecer alguns meses depois vítima de tuberculose. Pagou, no final pagou por tudo, né, o Floriano, tá louco, né? Os caras podiam modificar, Bom, se bem que eu acho que Florianópolis ainda é um nome mais bonito que Desterro, o que vocês acham aí, cara? Sei lá, Desterro parece um nome de, sei lá, Bom, vou nem falar, é um nome feio, né, cara? Getúlio Vargas e o naichismo. Naichismo? Novamente falando de Getúlio Vargas, algo que muito se discute hoje em dia é a simpatia do presidente em relação ao naichismo e ao fascismo. Ok. A faxina, né? A faxina, tá, entendi. Lembrando que o governo de Getúlio Vargas ocorreu na mesma época que as ditaduras totalitárias da Europa. Apesar de nunca ter declarado ao povo... mas ele curtiu um pouco, né? Isso daí fica claro. E ao eixo, Getúlio Vargas manteve uma postura passiva em relação à Alemanha bigodista.
Tanto era que, devido à localização estratégica do Brasil, vários acordos comerciais foram firmados na década de 30, o que facilitaria a importação. A Alemanha chegou a ter um... Eu vi um cara uma vez que ele foi numa ilha que era tipo uma base da Alemanha da faxina aqui no Brasil, né, cara? Que era tipo de uma ilha, mas era tipo uma base de abastecimento de navio, se eu não me engano. É bem interessante você ver, cara. Um dia, quem sabe, eu trago aí uma reação a esse vídeo aí, porque é bem interessante. De produtos brasileiros à Europa. Mesmo após o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil demorou para romper relações com a Alemanha. Além disso, desde o início da Era Vargas, vários movimentos de cunho nacional-socialista já existiam no Brasil. O próprio integralismo, né? Principalmente em Santa Catarina e Rio Grande eu nunca entendi direito que é aquele integralismo, então eu posso estar falando uma grande de uma besteira, que eu tenho que trazer um vídeo sobre. do Sul. Movimentos esses que eram totalmente permitidos pelo regime de Vargas. Alguns membros de governos estaduais e empresários ligados ao presidente também eram declaradamente naististas, participando de passeatas e comícios. Alguns judeus que fugiram da Europa para o Brasil durante o Holocausto também foram presos e enviados de volta à Alemanha. Apesar da admiração de Vargas ao totalitarismo alemão, ele não podia simplesmente se aliar ao eixo, já que afinal de contas da distância e superioridade bélica aliada, o Brasil seria facilmente invadido pelos Estados Unidos. Factos, e o Getúlio ele soube lidar bem nesse ponto aí, com o fato que ele conseguiu entrar ao lado dos Estados Unidos e fazer uma negociação para que o Brasil se desse bem no final com tudo isso e conseguisse ainda lucrar com a parada, né? Os Estados Unidos construíram uma siderúrgica no Brasil, né? Então ele conseguiu amarrar bem as paradas ainda, o Getúlio, nesse ponto, né? Ainda com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns ex-membros do Partido Nacional Socialista conseguiram fugir para o Brasil, principalmente para a região sul e sudeste. Infelizmente, a presença da ideologia alemã ainda é bastante presente no extremismo político atual, muito por causa da passividade ocorrida naquela época. Não sei se é exatamente pela passividade da época, cara. Eu acho que, infelizmente, é algo que em todo lugar do mundo tem gente que segue essas ideologias por simplesmente serem idiotas, né, cara? Isso vai entender, né? Ó, a próxima camada. Mas, se você chegou aqui antes, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, que você vai estar me ajudando demais, de coração, tá bom? Faz isso por mim, não custa nada, vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Lula e o bolivarianismo. Plano Ursal? O bolivarianismo é uma corrente ideológica de esquerda surgida na Venezuela de Hugo Chávez. Inspirada nas ideias de Simão Bolívar, o bolivarianismo defende a união dos povos latino-americanos, principalmente contra a influência externa, utilizando do socialismo e ideologias de esquerda. Além da Venezuela, vários países adotaram esse sistema, como Bolívia, Argentina, Cuba e, claro, o Brasil. Pois é, quando eu escutava essa palavra bolivarianismo quando eu era criança, eu achava que era por causa da Bolívia, não por causa do Simão Bolívar. Só que o nome da Bolívia vem por causa de Simão Bolívar. Então, no final, faz tudo sentido. Durante o governo do PT, entre 2003 e 2016, diversas obras foram implementadas por toda a América Latina. Esse vídeo é mais antigo do que o novo governo do Lula, né? Curioso. Seguindo à risca a agenda do Foro de São Paulo, uma conferência que promoveu a ajuda mútua de países latinos. Hoje há quem ame e há quem odeie o bolivarianismo, principalmente devido à situação política atual da Venezuela. Mas é inegável que foi durante o governo Lula que a ideologia mais cresceu em todo o continente, seja através de investimentos estrangeiros, construção de usina ou financiamento de políticas educacionais. Muito além de espalhar a ideologia pela América Latina, a ligação de Lula... Não, essa imagem que já é do Lula atual como presidente, né? O bolivarianismo ajudou na influência do Brasil nos demais países da região. Esse é um assunto bem complexo e que com certeza merece seu próprio vídeo. Merece o próximo vídeo, só que aí tem muito mais a ver com política e esse tipo de coisa, né? Que eu não sei se é um assunto que eu tô muito afim de falar nesse vídeo aqui. Por mais que seja um iceberg de presidente do Brasil, eu tô muito afim de falar sobre... Vamos ao próximo tópico. Abordar esses temas, né? Vambora pro próximo. A morte de Castelo Branco. Curioso. Humberto de Não conheço essa história. Alencar Castelo Branco foi um... É legal você fazer esse tipo de iceberg, que eu reajo aqui no canal, assistir essas coisas, que além de eu assistir com vocês, me divertir, eu aprendo muita coisa, né, cara? Não sei se vocês é assim também, com os meus vídeos, mas eu aprendo muita coisa assistindo essas paradas aqui. É bizarro, tanto conhecimento que eu tenho de tantas paradas, só por causa desses vídeos que eu assisto no canal. Eu acho isso muito interessante. Um dos líderes do golpe militar de 1964 e o primeiro presidente da ditadura. Assim como aquele período em si, a postura e imagem de Castelo Branco é bem polêmica, já que alguns o defendem por ter liderado o golpe, enquanto outros o odeiam por não ter cumprido a promessa de novas eleições em 1964.
1965. Mas um fato muitas vezes esquecido sobre Castelo Branco é em relação à sua misteriosa morte, ocorrida num acidente aéreo em 17 de julho de Acidente aéreo? Estranho, né? Sempre estranho quando é acidente aéreo. 1967. Na ocasião, o já ex-presidente havia embarcado num avião que caiu perto de Fortaleza, no Ceará. Curioso, hein? Apesar de ter sobrevivido à queda de início, Castelo Branco acabou morrendo pouco depois. O acidente nunca foi totalmente esclarecido pelo governo, coisa que fez uma série de teorias serem formuladas. A principal delas diz que o senador Daniel Krieger teria encomendado o sabotamento do avião, já que apesar de ter apoiado a chegada dos militares ao poder, era contra a alinhadura do regime. Outra teoria diz que o então presidente Costa... Não, mas ele falou agora que era contra a alinhadura, mas pra mim, o que eu entendi de ditadura, agora eu posso falar uma grande besteira, eu quero que vocês me deixem nos comentários, quem souber mais aí, que os caras que deram o primeiro golpe, eles eram uma ala mais ideológica do exército, que deu o golpe inicial. E depois essa ala mais ideológica foi derrubada pela alinhadura e daí a alinhadura assumiu o poder. Mas parece que não. Parece que eu tô bem errado nessa minha visão. e Silva também estaria envolvido no acidente, já que o avião militar foi preparado sob suas ordens. E até talvez no começo a ideia era realmente aplicar o golpe e sair depois de pouco tempo do governo, mas como a linha dura tomou o poder, ela quis ficar por muito mais tempo, né? Mas eu acho que eu tô errado. Os dois generais já teriam uma grande diferença ideológica quanto ao futuro do país. Castelo Branco muitas vezes se mostrava a favor de novas eleições, enquanto Costa e Silva era a favor da linha dura e do endurecimento do regime. De uma forma ou de outra, é provável que nunca saberemos a verdade por trás desse estranho episódio. Muito esquisito, né? Muito esquisito mesmo, né? Esse aqui, com certeza... Eu não posso falar com certeza, mas eu vou dizer que, assim... Com os meus conhecimentos de coisas estranhas no mundo, isso daqui tem uma porcentagem muito alta de ter sido uma sabotagem mesmo, né, cara? É muito esquisito. Sempre quando rola um caso esquisito... Tipo, sempre quando tá rolando um crime estranho num país e alguém que tá envolvido na política acaba caindo de avião, né, cara? É sempre estranho, né? Não dá pra negar. JK e o movimento 11 de novembro. Quando falamos de golpe de Estado no Brasil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o golpe militar de 1964, que aboliu o Estado democrático por mais de 20 anos. No entanto, no Brasil já ocorreu um golpe de Estado preventivo, que por alguns anos conseguiu salvar a democracia. Em 1955, Juscelino Kubitschek havia acabado de ser eleito, porém a ala mais conservadora e reacionária do Congresso era mais favorável a Juarez Távora, que ficou em segundo lugar. Com isso, um golpe de Estado começou a ser premeditado com o apoio do presidente... Bizarro, né? Basicamente, foi eleito o cara que a gente não gosta, vamos dar um golpe para tirar. Basicamente foi o que estavam querendo fazer lá no Bolsonaro e do Lula, né, de novo. É filho, na intenção de impedir o povo não entende nunca, né, cara? O povo não, essa ala militar não entende essas coisas, né? É bizarro. De JK. Membros da UDN planejaram abolir a Constituição e realizar um novo pleito indireto. Porém, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o Marechal Teixeira Lott mobilizou as tropas no Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1955. Prédios do governo foram invadidos, militares golpistas foram presos e o presidente em exercício Carlos Luz foi deposto com apenas 3 dias no cargo. O golpe foi um sucesso e garantiu a posse de JK em janeiro de 1956. Era um pré-golpe, basicamente, né? Um golpe para evitar o golpe. Basicamente, um golpe de Estado. No Brasil é assim, é golpe do golpe com golpe atrás de golpe, né? Salvou a democracia, ou pelo menos por alguns... Mas é um combo, né, basicamente. Alguns anos. Bizarro. Presidentes que já foram presos. Ih, ó o Lula aí, ó. Na década passada, a Operação Lava Jato ajudou a prender vários políticos corruptos, além dos ex-presidentes Lula e Temer. No entanto, antes deles... Temer também? Brasil... Eu lembrava que o Temer tinha sido preso, não. Vocês sabiam disso? Já teve um longo histórico de ex-presidentes que, em algum momento da sua vida, viram o sol nascer quadrado. Em 1922, o ex-presidente... Será que o Lula, o Temer aí também, mas o Lula, será que ele realmente foi preso numa prisão dessas, assim? Não consigo imaginar isso, o Lula, numa prisão dessas, tipo, uma cana mesmo, igual a gente imagina aí. Acho que não, né? Sei lá, mano. É estranho, essa prisão aí é esquisita, eu não consigo imaginar de fato. Hermes da Fonseca foi detido num clube militar, devido a críticas ao então presidente Arthur Bernardes. Em 1930, o presidente Washington Luiz foi preso no percurso da Revolução de 1930, que o mandou para o exílio algum tempo depois. 2 anos depois, Arthur Bernardes também seria preso pelo regime de Vargas, sendo também mandado para o exílio, onde permaneceu por 1 ano e meio. Em 1955, uma conspiração tentava impedir a posse de Juscelino Kubitschek, arquitetando um golpe militar com a participação do presidente afastado Café Filho. Ele havia sofrido um infarto e estava por hora afastado da presidência, quando o Marechal Teixeira Lott liderou um golpe preventivo, fazendo Café Filho ficar sob prisão domiciliar. Em 1967, JK também seria preso pelo regime militar após supostamente colaborar... Caraca, todo mundo rodou, basicamente, né? Sendo solto alguns dias depois e levado sob prisão domiciliar.
Além desses, em 1964, o ex-presidente Jânio Quadros permaneceu incomunicável numa cidade do interior. Jânio Quadros foi um dos mais doidos mesmo. Ele falou que ele proibiu a rinha de galo, mas ele tem uma cara, ele parece uma galinha, né? Esse Jânio Quadros, o rosto dele, vocês não acham que lembra um pouco um frango, por algum motivo, cara? Apesar de não ter sido indiciado criminalmente. Tem a curiosidade. Trump tropical. O termo Trump tropical foi criado pela imprensa internacional para se referir ao Trump of the Tropics, né? Eu já tinha ouvido falar disso mesmo, que coisa ridícula. O ex-presidente Bolsonaro. O apelido vem da semelhança de Jair Bolsonaro ao ex-presidente americano Donald Trump. O discurso anticomunista e ultraconservador de Bolsonaro só fizeram essa comparação ser intensificada. Jornais como a BBC e o argentino Clarín também denotaram outras semelhanças de Bolsonaro com Trump, como o discurso de família e liberdade contra a população LGBT, o aborto e as instituições democráticas. Assim como Trump, Bolsonaro atacou o sistema de votação e seus apoiadores realizaram atos de vandalismo após sua derrota. No caso de Bolsonaro, os atentados de 8 de janeiro... Nem faz sentido chamar de Tropics, porque passa só um trópico aqui no Brasil, né? Que eu tô falando isso até porque eu tô com um globo aqui que eu ganhei de aniversário aqui do meu lado, então eu tô olhando aqui e passa um trópico só, na verdade, no Brasil, que é o trópico de Capricórnio, sei lá, cara, eu não lembro o nome desse trópico que passa lá em São Paulo, né? E o outro passa lá no México, né? Então é um trópico, então é o Trump do trópico, não dos trópicos, né, cara? Janeiro, que internacionalmente foram comparados aos ataques ao Capitólio, ocorrido em 2000. Tem muitas semelhanças, né, cara? Vamos ver se em 2026 as semelhanças vão continuar iguais. Eu acho que não, porque o Bolsonaro eu acho que não vai nem conseguir concorrer. Mas, porque é curioso como tem várias e várias semelhanças entre o Trump e o Bolsonaro nesse sentido, né, cara? Você pode fazer... Cara, é aquilo. Se você quer saber como vai ser o Brasil, basicamente você olhar os Estados Unidos, você consegue... Os Estados Unidos é sempre uma prévia do que vai acontecer no Brasil tempos depois, sabia? Então, 2026 já podem esperar que... Eu não duvido... Só que o Brasil pode acontecer algo muito estranho, porque como o Bolsonaro está inelegível, vamos ver quem que vai concorrer no lugar do Bolsonaro nessa aula mais de direita, né? E se o Lula vai concorrer também, que o Lula aí tá aí no hospital, aí sabe-se lá a situação, o estado de saúde dele. Então, se o Lula não concorrer também, será que a esquerda vai ter outro candidato com a força do Lula? Eu acho que não também. Então, estranho, né? Estranho de se pensar como vai ser daqui 2 anos, né, cara? Tá chegando e as coisas são bem obscuras ainda. 2020. Bora pro Mada 4. Bora. Ernesto Geisel e o frotismo. Frotismo? Em 1977, o presidente do Brasil era Ernesto Geisel, que havia sido sucessor de Emílio Médici. Mas ao contrário dele, Geisel era favorável à reabertura política e à anistia aos exilados, coisa que era totalmente contrária à linha dura do regime. Por isso, a partir de 1977, um grupo de militares iniciou uma campanha para a candidatura do general Silvio Frota como possível sucessor de Ernesto Geisel. A campanha contou com o apoio de vários generais da linha dura, envolvidos com tortura, assassinatos e sumiços de opositores. Só uma galerinha gente boa, né? Só galerinha Frota era do a bem. favor do endurecimento do regime e reforço do AI-5, que na época já estava começando a ser flexibilizado. Houve um verdadeiro movimento de tensão, Reforço do AI-5, calcule o que seria isso. onde inclusive um golpe de estado estaria sendo planejado por alguns militares. Ou seja, seria o golpe dentro do golpe. O chamado frotismo, no entanto, não foi pra frente, já que em 12 de outubro de 1977, É o combo de novo, é o combo brasileiro. o general foi demitido por ordem direta do presidente, acabando com qualquer tentativa de endurecimento do regime. Silvio Frota continuou se manifestando contra a lei da anistia, até se retirar da vida pública no final da década de 70. Como curiosidade, Silvio Frota era tio avô de Alexandre Frota. Uou! Meu Deus, tá, isso sim é aleatório. Parece que todo mundo na política realmente é apadrinhado por alguém, né? Já tinha uma família na política, né? Que bizarro isso, né? Que loucura. Ok. Emílio Médici e a invasão ao Uruguai. Tá, Nas isso é décadas brincadeira, de invasão 60 do e Uruguai, 70, o cara? Brasil era o principal aliado dos Estados Unidos na luta contra o comunismo. O governo militar brasileiro já havia auxiliado o americano na Guerra Civil da República Dominicana, e o presidente de então, Emílio Garrastazu Médici, estaria disposto a invadir qualquer país cujo governo fosse socialista ou minimamente inclinado à esquerda, já que um governo aliado de Cuba Que bizarro, né, cara? Isso é uma loucura do caramba, e a né? União É Soviética algo inimaginável hoje em dia, né, cara, no Brasil, esse tipo de pensamento, né? em plena América Latina, com certeza ajudaria a financiar organizações de extrema esquerda por todo o continente, incluindo o Brasil.
Em 2 anos, ocorreram 2 ocasiões onde o Brasil quase invadiu sua antiga província, o Uruguai. A primeira foi em 1970, quando o embaixador brasileiro Aloysio Gomide foi sequestrado por um grupo radical de esquerda, conhecido como Tupamaros, que tinha como objetivo implantar um regime socialista no Uruguai e alinhado com a União Soviética e Cuba. Apesar das negociações entre o governo uruguaio e brasileiro, uma invasão estaria cogitada no caso do embaixador não ser libertado. Mesmo assim, após 7 meses de muita conversa, Aloysio Gomide foi solto. Mas logo no ano seguinte, ficou 7 meses preso lá. Ocorreram eleições presidenciais no Uruguai. Novamente o presidente Médici cogitou a invasão da antiga Cisplatina, visto que uma... Esses caras também do governo militar, eles eram doidos pra fazer uma guerrinha, né, cara? Não conseguiram, graças a Deus, mas eles deviam ser doidos pra fazer uma guerrinha ali, né? Porque, pô, militar tá louco, né? A coalizão de esquerda já havia montado uma base para vencer a eleição daquele ano, coisa que não seria bem recebida pelos Estados Unidos e o Brasil. Por isso, antes que o resultado fosse anunciado, tropas brasileiras se organizaram em Uruguaiana, onde partiriam para Montevidéu rapidamente tomando o país. A invasão contaria com apoio americano e veículos blindados de última geração. Mas antes que ela pudesse acontecer, foi anunciada a vitória de Juan Maria Bordaberry, um aliado do Brasil. Com isso, a intervenção militar no Uruguai foi cancelada. Mas não seria uma invasão com vontade de anexação, né? Seria uma invasão para, basicamente, né, derrubar o poder e colocar um cara pró-Brasil, né? Engraçado isso para pensar, né? A morte de Tancredo Neves. Tem gente que diz que foi... que é outra que foi bem estranha aí, né? Que foi premeditada, né? Em 21 de abril de 1985, o Brasil foi traumatizado com a notícia da morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Tancredo foi um dos líderes do movimento Diretas Já, que buscava pelas eleições diretas e o fim do regime militar. Eleito via colégio eleitoral, Tancredo Neves foi visto como uma esperança do povo brasileiro para a transição democrática. No entanto, sua morte acabou por marcar o triste início da redemocratização. Um dia antes de tomar posse durante uma missa, o presidente eleito passou mal e foi levado às pressas para o hospital, permanecendo pouco mais de um mês internado com quadro de diverticulite. Com isso, seu sucessor seria o presidente José Sarney. A morte de Tancredo Neves é uma das mais polêmicas da história da política brasileira, já que até hoje existem teorias que tentam explicar um possível assassinato. Há quem afirme que Tancredo... Então, mas quais motivações seriam para isso? Porque a redemocratização já estava acontecendo, né? Não foi a morte dele, não impediu que a redemocratização acontecesse. Então, se não era esse o objetivo, qual era, né? Qual que era? Não era deixar ele tomar o poder simplesmente por vingança, talvez? Eu não sei, mano. Tancredo foi morto por pessoas ligadas a José Sarney. Pode ser, aí poderia ser mesmo, ou né? seu rival político, Paulo Maluf. Existe uma teoria que afirma que na famosa foto onde Tancredo posa ao lado dos médicos que o operavam, o presidente na verdade já estava morto. Existe outra teoria... Cara, isso daqui é bizarro, né, cara? Vai saber, né? Que afirma que... Olha a cara desse médico aqui também, olha a cara dele. Tá louco, não dá pra desconfiar mesmo, não. O assassinato ocorreu dentro de uma missa, no dia 14 de março de 1985, já que não existem gravações nem fotos nunca saberemos a verdade do presidente durante esse dia. Esse é um dos temas mais polêmicos e delicados acerca de presidente do Brasil, e assim como a morte de Castelo Branco, é possível que nunca saibamos da verdade por trás. Mas nunca vamos saber isso, é só se um dia vazarem documentos oficiais aí e tal, mas se ele morreu de causas naturais mesmo, naturais por assim dizer, né? Aí não tem nem o que vazar, então vai continuar com o mistério sempre, né? Basicamente. A morte de JK. Foi em 22 de agosto de 1976, só será que ele também tem teorias de que foi planejada? Kubitschek morreu num acidente de carro na Via Dutra. Segundo o relatório policial da época, o carro onde estava o ex-presidente saiu da pista e colidiu com um caminhão, matando ele e o motorista do veículo. Ainda na época do acontecimento, a morte do JK foi vista com desconfiança, já que ele era uma das principais figuras de oposição à ditadura militar. Apenas após aí até que tem sua lógica mesmo, o fim da mesma, as investigações começaram, e em 2013 foi concluído que a morte de Juscelino Kubitschek foi premeditada, já que foi encontrada uma bala no crânio do motorista, o que indicaria sua morte no volante e posterior capotamento do veículo. Apesar disso, não se pode afirmar quem seria ou quem seriam os mandantes do crime. Mas certamente foi pessoas envolvidas à ditadura militar, né? Caraca, não sabia disso não, cara. Que loucura. Vivendo e aprendendo. Atribuírem a culpa ao regime militar. Nossa, não fazia ideia. Caraca. A morte de João Goulart. Nossa, meu Deus, mas esse daí total. Em 6 de dezembro de 1976, 3 meses após JK, foi a vez de João Goulart perder sua vida em circunstâncias misteriosas. Os caras fizeram uma limpeza mesmo, né? Isso aí com certeza, esses dois realmente foi a ditadura que passou eles, né? Passou basicamente a oposição, né? Os dois símbolos aí que poderia ter aí
de democratilidade, não sei falar a palavra certa pra isso. Jango faleceu em uma fazenda do De interior do democracia. Uruguai, segundo a polícia, vítima de um infarto fulminante. Ele já estaria sendo infarto vigiado do pela nada, CIA assim? e o SNE desde sua deposição, e era sempre procurado para falar sobre a situação política na década de 70, embora ele mesmo já estivesse fora da vida pública. Mesmo assim, uma possível volta ao Brasil reacenderia o espírito de democracia. Segundo relatórios de ex-oficiais da ditadura militar uruguaia, uma cápsula de veneno foi colocada entre os remédios do ex-presidente na noite de 5 de dezembro, resultando em sua morte no dia seguinte. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade foi autorizada pela família do ex-presidente a realizar a exumação e constatar se ele de fato foi envenenado. Porém, não foi possível identificar devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Muitos anos depois já. Ainda assim, muitos consideram a morte de João Goulart mas ele tem cara que deve ter sido mesmo. Daí eu acho que ele foi envenenado mesmo. um assassinato com participação da CIA, tese que era defendida pelo cunhado do eu ex-presidente acredito que sim também. Leonel Brizola. Eu acredito que sim também. E é isso, pessoal. Esse vídeo deu certo trabalho para ser feito, já que devido a alguns problemas de saúde e pessoais que tive, a produção teve que ser adiada durante algum tempo. Por isso, para ajudar o canal a crescer, peço novamente que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau. Tchau, mano. Um vídeo fantástico, um vídeo incrível mesmo. Foi realmente muito legal. E espero de coração que vocês tenham gostado aí, gente. Eu também não tô nos melhores dias, vocês sabem, tô meio doentão, mas espero que eu não tenha sido um cara chato nesse vídeo, que tenha ficado legal a minha reação, que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Espero deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.